Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, só pode ser considerado transexual aquele que demonstra angústia e aversão ao seu sexo biológico, buscando tratamento médico para congruir seu corpo ao sexo pretendido. Isso já é um fato em nossa sociedade e é aceito, obviamente com doses muitas vezes não homeopáticas de preconceito. Mas dentro dos moldes sociais, já pode-se dizer que uma pessoa trans é normal. Mas e se houvesse uma pessoa que demonstra angústia e aversão à cor de sua pele? Se existisse um tratamento que conseguisse mudar a cor de pele dessa pessoa. No caso, se houver um negro que tem aversão da cor de sua pele e através de um tratamento ele se tornasse branco. Se pudesse comparar os dois casos, se os dois casos fossem reais, será que a nossa sociedade aceitaria alguém que nega as suas origens, a cor de sua pele? Será que nós aceitaríamos com a mesma conivência aquele que nega seu sexo biológico, aquele também que nega a sua cor biológica? Muitos que vão assistir esse vídeo podem achar a comparação meio absurda. Podem até não concordar, e esse é seu direito. Mas o livro de hoje traz um tema muito parecido: a aversão às suas origens. Há algo de fascinante no efeito do sofrimento moral sobre uma pessoa que não parece fraca nem frágil. É ainda mais insidioso do que o efeito de uma doença física, porque não há morfina, nem raquidiana, nem cirurgia radical que possa trazer alívio. Quem sofre seu impacto tem a sensação de que só ficará livre se morrer. O realismo cru desse sofrimento é uma coisa incomparável. A Marca Humana, do Philip Roth. A Marca Humana se encontra aqui nesse segundo volume do box A América, de Philip Roth. E aqui nós temos dois livros, né? A Marca Humana e Complô contra a América. Complô contra a América já tem vídeo aqui no canal. Vou deixar o linkzinho aqui no card e aqui embaixo na descrição. Mas antes de falar um pouco desse livro polêmico, rico e controverso, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo com seus amigos e com seus inimigos também, porque o importante é compartilhar. Nos meus vídeos eu nunca quero ser o dono da verdade, eu apenas trago opiniões e espero que vocês me ajudem, me esclareçam e complementem os assuntos que eu trago aqui. Obviamente que sem ofensa, sem agressividade, porque se houver agressividade nos comentários, obviamente eu deletarei e bloquearei a pessoa. Então, o que eu trago aqui é sempre tentar instigar vocês a ler o livro e tirar as suas próprias conclusões. A Marca Humana foi publicado em 2000 e é narrado pelo Nathan Zuckerman, o alter ego, né, do autor, que aparece lá também em Pastoral Americana, que também tem vídeo aqui, e Casei com um Comunista, que também tem vídeo aqui. Ele é o narrador daqueles outros dois livros e é ele também que vai narrar a história de A Marca Humana. Ele é sempre um observador dessas pessoas, desses personagens que passam ao longo da vida dele. É como se eu resolvesse contar a vida dos meus vizinhos ou de pessoas que eu conheci. É exatamente o que o Nathan Zuckerman faz nessa história e nas outras já citada aqui. A história desse livro decorre em 1998, em meio ao processo de impeachment do então presidente Bill Clinton, devido ao escândalo envolvendo, né, a sua estagiária, uma estagiária da Casa Branca, a Monica Lewinsky. E esse fato vai ser citado em várias partes aqui, em vários trechos do livro. Se você não sabe o que aconteceu, a Monica Lewinsky foi acusada, foi pega e foi provada que ela estava lá na Casa Branca fazendo sexo, especificamente sexo oral, com o então presidente Bill Clinton. Foi um escândalo nos tabloides, jornais, na imprensa escrita, televisionada.
imprensa do rádio, em tudo quanto é lugar, foi um grande escândalo e vai servir também como pano de fundo para essa história aqui. Na verdade, esses livros que eu citei, Pastoral Americana, Casei com um Comunista, eles formam uma trilogia, mas uma trilogia que pode ser lida fora da sua ordem. São histórias independentes. Os seus únicos elos é o narrador e a própria história dos Estados Unidos. Portanto, essa trilogia explora a moralidade americana e seus efeitos. Portanto, no enredo desses livros, nós temos ambientes muitas vezes ásperos e nesse, principalmente, o tom mesquinho das universidades americanas, onde, segundo o próprio autor, o politicamente correto domina e destrói. E apesar de ter sido escrito há quase 23 anos atrás, parece um tema recorrente no Brasil hoje, a questão do politicamente correto e o tanto que ele pode ser prejudicial à nossa sociedade. E para mostrar essas várias facetas, o escritor usa, então, períodos históricos que impactaram a sua geração. Sendo assim, essa trilogia independente, teve como pano de fundo os anos do macartismo, que é um termo que se refere à prática de acusar alguém de subversão ou de traição. A origem do termo encontra-se no período da história americana, conhecida como a Segunda Ameaça Vermelha, que durou de 1950 a 1957, pela acentuada repressão política aos comunistas, e isso é retratado no livro Casei com um Comunista. Já em Pastoral Americana, ele se debruça sobre a Guerra do Vietnã e seus efeitos na sociedade. E nesse aqui, ele vai denunciar de uma forma magistral o falso puritanismo. Nós vamos acompanhar o julgamento político, cívico e moral do presidente Bill Clinton, ao mesmo tempo em que também vamos acompanhar a vida do nosso personagem. Segundo o próprio autor, o ponto de partida para a feitura desse livro foi um caso real que aconteceu com um amigo de Ross, um professor de sociologia de Princeton, que lecionou nessa universidade por 30 anos e sofreu uma verdadeira caça às bruxas por racismo. Mas no fim, provou-se que ele era inocente. Mas essa história real serviu de inspiração, porque o que nós temos aqui é algo mais profundo, complexo e assustador do que a história real desse professor de Princeton. Mas adentrando no enredo de A Marca Humana, primeiramente, assim como nos outros livros, tudo vai sendo contado de uma forma embaralhada, não tem uma ordem. O Nathan Zuckerman conhece o personagem quando o personagem deste livro já está numa idade avançada, assim como nos outros livros. Ele também vai ver o irmão do sueco lá em Pastoral Americana quando está na idade avançada, assim como ele vai se encontrar com o antigo professor dele em Casei com um Comunista quando ele também está com a idade avançada. E aqui vai acontecer a mesma coisa. Assim que ele conhece ele volta a se encontrar com essa pessoa, ele vai investigar essa pessoa e vai nos contando, a partir do momento em que ele a encontra, voltando ao passado dele, ele vai nos relatando toda a vida do personagem. Aqui, novamente na cidade fictícia onde o Nathan mora, no estado da Nova Inglaterra, é que tudo vai se passar. O cenário é o mesmo. Coleman Silk é um professor universitário de letras clássicas que procura aquele escritor isolado. Você precisa ver os outros vídeos para você entender porque o Nathan vive isolado, num sítio próximo à cidade, para escrever a história de sua vida. Ele está com mais de 70 anos e quer que seja feita justiça a um fato que aconteceu recentemente na vida dele. O Zuckerman vai se recusar, o Zuckerman não quer escrever sobre a vida dele, o Zuckerman gosta de viver isolado. Mas, como sempre, ele vai se interessando pelo personagem e acaba acompanhando sua vida, ainda que de longe. E dessa forma, ele vai narrar para nós também, como se ele estivesse descobrindo tudo no exato momento em que ele está contando. É por isso que a ordem nem sempre é linear. Nem sempre não, nunca é linear.
No momento em que o Kuhlman procura o Natan, ele perdeu seu cargo na universidade, onde um dia ele também tinha sido reitor. Na época em que ele foi reitor, ele era um homem preocupado apenas com a educação, a formação clássica. Com ele não tinha muito espaço para esses modernismos que outras pessoas queriam implantar. A função da faculdade é ensinar e o aluno aprender. Portanto, os modernistas, né, de plantão achavam ele um cara muito radical. Mas na gestão dele, o ensino melhorou muito. E mesmo assim, ele conseguiu fazer vários inimigos. E além de inimigos, né, também muitos invejosos. Porque sendo contra esse modernismo que invade as universidades, aplicando apenas o que tem que ensinar, ele obteve sucesso, mas as pessoas que tinham inveja não estavam de acordo. Mas no momento em que a história começa, nós sabemos que ele já não era mais reitor, era apenas um professor judeu de letras clássicas, portanto, um homem com um profundo conhecimento das tragédias gregas. E é bom prestarem atenção nessa questão das tragédias gregas. O que causou a expulsão dele do campus foi o seguinte: no início de mais um ano letivo, todas as vezes em que o professor Kuhlman fazia a chamada para ver se os alunos estavam presentes ou não lá, 2 nomes que estavam na lista nunca estavam dentro da sala de aula, sempre estavam ausentes. E um dia, para se referir aos 2 alunos que nunca aparecem, ele solta uma frase. Ele pergunta: onde estão esses spooks? Essa palavra em inglês significa fantasma. Acontece que essa palavra também é usada em inglês num sentido pejorativo para menosprezar os negros americanos. E foi usado principalmente na época da escravidão. Vou dar um exemplo. É como você chamar alguém de vagabundo ou vagabunda. Então, na hora que você chamar alguém de vagabundo ou vagabunda, a palavra, por exemplo, eu quero falar que alguém não trabalha, ele é vagabundo. Mas a palavra também pode ser entendido, no caso vagabunda, para uma mulher que se prostitui. Vou dar um exemplo. O termo que você usou foi para se referir a uma mulher que não trabalha, mas ela entendeu que você chamou ela de outra coisa. E o que vai acontecer aqui? Coincidentemente, esses alunos que o professor Kuhlman nunca tinha visto eram negros. Todo mundo que já não gostava do professor vão usar esse incidente para massacrar moralmente sua vida. E em meio a tudo isso, a esse massacre que ele vai sofrer, vai ser chamado de preconceituoso, racista. E no meio de tudo isso, dessa fatalidade que acontece, desse linchamento que ele vai sofrer, a esposa dele vai sofrer um AVC e vai morrer. Passado algum tempo, e justamente quando o Kuhlman conhece o Zuckerman, o antigo professor está tendo um caso com uma moça chamada Faunia, de 34 anos. Lembrando que ele tem mais de 70. Essa moça era uma faxineira da faculdade e teve uma vida muito difícil, sofrível mesmo. Ela fugiu de casa por ter sido molestada pelo padrasto, a mãe acabou não acreditando nela. Quantos casos a gente não vê assim, né? Tem bastante. Então, aí está a atualidade do livro. Então, ela é molestada pelo padrasto, a mãe não acredita, ela sai de casa, ela acaba se prostituindo, ela foi estuprada, mas por fim, ela se casou com um veterano da guerra do Vietnã e também não foi feliz. Mas eu não vou me aprofundar mais nessas tragédias da vida da Faunia para que você leia o livro. Mas vocês vão ver que a vida dela realmente não foi fácil. E além disso tudo, ela é uma pessoa semi-analfabeta. Vocês estão vendo que ela é o oposto do professor de literatura clássica. E nós temos aí novamente um motivo para essa sociedade careta e conservadora atacarem o antigo professor mais uma vez.
E um antigo desafeto seu da universidade é uma professora que ela veio da França e ela não concordava em nada com as metodologias de ensino do professor. E ela vai acabar espalhando pela cidade toda através de uma carta anônima que Kuhlman abusa dessa moça que ele tem um caso. Aí é que tá. Novamente o tema do livro recai sobre a calúnia, a difamação e esses ataques. Quando você abre a sua boca para acusar alguém de algo que você acha que ele fez, sem você ter certeza, ainda que no futuro você vá lá e desminta, você já estragou a vida dele naquele período. E isso, hoje em dia, acontece demais. Lembra do caso do Neymar? Lembra do caso do Johnny Depp? Foi acusado, provou-se que eram inocentes, mas a simples acusação prejudicou demais a vida dessas pessoas. Lembrando que a simples acusação de que o professor era racista e não era verdade, causou um dano gigantesco na vida dele. Ele perdeu até a esposa. Vale contar uma historinha aqui sobre esse tipo de acusação? Aí eu passo uma pausa para contar uma historinha. É aquela famosa historinha da fofoqueira que vai procurar conselhos com o padre porque diz que ela faz fofoca e que dizem que as fofocas dela prejudicam as pessoas. O padre fala para ela, olha, faz o seguinte, pega um travesseiro de pena, vai na sacada da sua casa, rasga o travesseiro e solte todas as penas. Ela faz isso. No outro dia ela volta na igreja. E agora, padre? O padre fala para ela, agora você volta lá na rua e recolhe todas as penas e volta a encher o travesseiro. Ela vai, mas ela não obtém sucesso. Ventou, o tempo passou. Ela volta com um pouquinho a pena lá para a igreja e fala para o padre, olha, eu consegui recolher só isso. Ele diz, a fofoca é a mesma coisa. Depois que você solta, você não consegue mais voltar atrás. Então, vamos refletir um pouco, vamos pensar um pouco, né? Além de tudo isso, da história desse professor e da Fawne, a Fawne ainda vai ser perseguida. Ela deixou aquele marido que fez parte da guerra do Vietnã e ela vai ser perseguida por ele, um homem violento e vingativo. Mas esse homem, esse marido dela, ele foi destruído psicologicamente pela guerra. E é uma outra história interessante de você assistir aqui. Um homem que tinha uma vida comum, um trabalhador comum, enviado para uma guerra, e quando ele volta, ele vai sofrer todos os danos psicológicos, físicos, as sequelas que uma guerra pode trazer para a vida de uma pessoa. Se até este momento você ainda achou a história banal, não se interessou muito, fique sabendo que tudo fica ainda mais complexo quando nós descobrimos que o Kuhlman, na verdade, não era um professor judeu. Ele se fez passar por judeu branco desde que se alistou na Marinha. Ele tem a pele muito clara e os olhos verdes. Portanto, o plano deu certo. Mas, na verdade, o professor Kuhlman é um afrodescendente. E ele, não querendo passar sua vida toda sendo oprimido pela sua descendência, pela cor de sua pele, por ser negro, um negro americano, que nos últimos 50 anos sofreram todos os tipos de danos. Eu falo últimos 50 anos depois de Martin Luther King, né? Que sofreu principalmente nos anos 50. Para isso, ele se desligou de toda a sua família e ele nega as suas origens. Entende o que acontece aqui? Ele é acusado de racismo e por negar suas próprias origens, ele não pode nem se defender. É engraçado que chega uma parte do livro que você vai mostrar um pouco a psicologia, né, o psicológico do Kuhlman, do professor Kuhlman. Quando ele se casou, a principal preocupação dele era que os filhos dele nascessem com o cabelo de afrodescendentes. Ele tinha essa preocupação. Então você vai acompanhar a partir daqui os segredos que esse professor guarda e os horrores que ele sofreu para esconder as suas próprias origens. Isso aqui é um baita livro, é um livrão sensacional. Esse livro ele vai tratar
das influências da sociedade em nossa vida, para o bem ou para o mal, que força as pessoas a esconderem suas origens, anseios e sonhos, para não sofrer os danos de uma sociedade hipócrita, beata, conservadora. E essa sociedade é muito bem retratada na figura da professora francesa, que é cheia de preconceitos, que representa dentro da história a elite conservadora e tradicional. Acho que não apenas nessa, mas também nos outros livros que compõem essa trilogia, o Roth trata a fraqueza humana com um olhar compassivo e desapaixonado. Meu livro preferido do autor continua sendo Pastoral Americana, mas eu reconheço que ele mantém um nível muito elevado em suas histórias, em seus questionamentos, em sua formulação. E esse também é um livro sensacional. Se você gostou desse vídeo e de outros vídeos do canal, não esquece de deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo com os seus amigos e com seus inimigos também, porque o importante é compartilhar. Fica a recomendação de um livro maravilhoso, A Marca Humana, do Philip Roth, e até os próximos vídeos do canal. Um abraço. Fui!